No vídeo de hoje quero fazer aquela atualização clássica aqui sobre o preço do Bitcoin e vários outros ativos. Bitcoin que está operando em queda, então chegou a 117 mil dólares há pouco tempo, eu gravei um vídeo sobre isso, o Banco Central dos Estados Unidos baixou a taxa de juros e o mercado aí está reagindo positivamente, então a gente vê vários ativos muito próximos da máxima histórica, vamos falar aí ao longo do vídeo, mas o Bitcoin voltou a corrigir, então desde os 117 mil já caiu quase 3% em dólar e está relativamente pacato aí o preço do Bitcoin, né? Se a gente pegar nos últimos 3 meses, talvez, um pouco menos, um pouco mais, o preço se mantém relativamente estável. Enfim, vamos fazer aquela atualização clássica aqui do canal sobre o preço de vários ativos, mas antes de começar o vídeo eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin, eles têm cartão com cashback em Bitcoin, tem soluções na Lightning Network, enfim, várias soluções bitcoinheiras aí, então se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Bom, então Bitcoin operando em queda no dia de hoje aí e também nos últimos 5 dias, então uma leve queda, chegou aí a 117 mil dólares, muitas pessoas acreditavam que o preço iria continuar subindo, mas parece que a compra vendedora, a força vendedora foi maior que a força compradora nos últimos dias, então o preço do Bitcoin volta a cair. Se a gente olhar aí no gráfico no máximo, a gente vê ainda o preço muito próximo da máxima histórica e particularmente eu acho que ainda não há indícios de que podemos estar começando em um bear market. Aparentemente parece ser mais uma fase de acumulação, mas lembrando, o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, então a gente está dando uma olhada aqui em alguns gráficos e em alguns dados que a gente analisa com uma certa frequência para tentar entender melhor o que está acontecendo com o Bitcoin e com outros ativos que a gente acompanha aqui no canal. Bom, e o que a gente vê aí em relação ao restante da economia? Antes disso, o preço do Bitcoin aqui em reais, então 616 mil reais, ainda acima dos 600 mil reais, então preço do Bitcoin. E quando a gente começa a dar uma olhada aqui em outros ativos, por exemplo, a prata está se valorizando bastante nos últimos meses, certo? Então estamos com o preço da prata com uma valorização aqui, vamos colocar nos últimos 6 meses de 30%, de 12% em dólar no mês, então é um ativo que está sim se valorizando e a gente vê isso acontecendo no ouro também, a gente vê isso acontecendo no SP500, o que mostra aí que geralmente quando a taxa de juros nos Estados Unidos cai, a gente tem uma maior liquidez no mercado e isso acaba valorizando aí o preço de vários ativos. Tem esse artigo aqui da Lynn Alden que eu gosto de mostrar, onde ela compara aí, ela fala sobre a liquidez global e o preço do Bitcoin, a relação entre as duas coisas. E a gente vê que, geralmente, quando a liquidez global aumenta, o preço do Bitcoin, do ouro, SP500 e outros ativos acaba aumentando também, e é provavelmente o que a gente está vendo agora. Então, dado esse cenário aqui, eu acredito que o Bitcoin ainda não está começando um período de correção e a gente pode ter aí, renovar as máximas, certo? Aparentemente é um período aí de acumulação, né? Então o preço não está se movendo muito há algum tempo, mas está aí próximo dos 114 mil dólares. E lembrando, né, caso a gente tenha uma correção mais severa econômica global, coisa que já aconteceu recentemente, por exemplo em abril agora de 2025, a gente pode ter uma correção mais forte no Bitcoin, mas ainda não é o caso. A gente está vendo vários ativos, então desde SP500 até prata, até ouro, todos ativos extremamente próximos da sua máxima histórica, com uma valorização bastante expressiva. Então mais liquidez no mercado basicamente. Inclusive o Bitcoin, né, se a gente analisar num período um pouco maior, aqui a gente vê que o preço está muito próximo da máxima histórica e a tendência, pelo menos ao que tudo indica, é que o preço do Bitcoin pode continuar seguindo os outros ativos, pelo menos até uma correção mais grave e mais severa no mercado de uma maneira geral. E outro gráfico que eu gosto de acompanhar é o Ibovespa em dólar. Então, o Ibovespa em dólar em um cenário bastante ruim, bastante complicado, não à toa porque a situação política e econômica no Brasil não é favorável e, diga-se de passagem, não é de hoje. Então, a gente vê que o preço do Ibovespa, né, a Bolsa Brasileira em dólar, se mantendo aí instável, na verdade, até em queda desde 2010, né? Então, quem comprou em 2010 o Ibovespa e segurou até hoje, perdeu dinheiro. Então, está em uma situação
situação aí complicada, não recuperou o topo de 2011 ali ainda, né? Então, esse aqui é o gráfico em dólar, né? Já que a gente está vendo vários ativos em dólar. Aqui é o gráfico em real, nominalmente também na máxima histórica, mas cuidado para não cair na armadilha do ganho nominal, porque quando a gente corrige, pelo menos pelo dólar, que é uma moeda um pouco mais forte, a gente já vê aqui o real problema disso, mas idealmente a gente deveria corrigir ainda pela base monetária, pelo menos, né, um M2, algo do tipo, né? Então, não há ganho real aqui, apenas ganho nominal no Ibovespa. MicroStrategy está bem feio essa queda aqui, né? Então, uma queda maior do que a queda do Bitcoin, que caiu pouco desde o topo. MicroStrategy caiu bastante, certo? Caso a MicroStrategy, que é uma das principais Bitcoin Treasury Companies, se recupere, pode ser interessante o fato do preço ter recuado bastante. Historicamente, nos últimos 5 anos aqui, MicroStrategy se valorizou mais do que o Bitcoin que se valorizou quase 1000% em dólar. O MicroStrategy se valorizou aí mais de 2000% em dólar, então se valorizou muito mais aí do que o próprio Bitcoin e teve uma correção bastante expressiva agora, desde o topo, né, de em torno de um pouco mais de 20% por aí, né? Dando uma olhada aqui agora em Argentina. Argentina também uma situação bastante crítica, aparentemente talvez vários analistas estejam vendo aí com mais ceticismo a possibilidade de uma reeleição do Milei e da continuidade dos planos aí de liberdade econômica, de facilidade de fazer negócios, desburocratização. Então a Argentina vinha em um problema muito sério, a gente consegue observar aqui pelo ETF da Argentina. Então estava em uma situação inclusive parecida com o Brasil, aí se a gente pegar, por exemplo, de 2011 até 2020 e por aí vai, né? Com uma leve queda aí no índice argentino e começou a se recuperar aqui principalmente com a possibilidade da eleição do Milei e posteriormente com a própria eleição do Milei. Então de novembro até agora, né, novembro de 2023 até agora, 68% de valorização em dólar. Mas é um problema aí, porque recentemente o índice já tinha se valorizado mais de 100% em dólar. Então, a situação aqui na Argentina está um pouco mais complicada. Talvez, se vocês acharem interessante, eu possa falar mais especificamente sobre o caso da Argentina e sobre os problemas aí que eles vêm enfrentando lá, que o Milei vem tentando resolver por lá, certo? E seguindo aqui, então, para fechar nos índices que a gente gosta de analisar com uma certa frequência, que a gente tem em dólar, que está em 5,3, então um patamar bastante interessante, se a gente pensar que há pouco tempo atrás a gente estava com o dólar acima de 6, então o dólar corrigiu, não só aqui em relação ao real brasileiro, certo, mas em relação a outras moedas do mundo. Isso tem a ver com vários fatores, né? Um deles é a dívida dos Estados Unidos, porque a dívida dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, né? Mas nos Estados Unidos especificamente, a dívida já passa de 37 trilhões de dólares e crescendo. Então é melhor rolar essa dívida quando a taxa de juros está baixa. Por isso, inclusive, aí essa pressão do governo americano para baixar a taxa de juros, porque conforme a taxa de juros fica mais alta, é mais difícil rolar essa dívida, certo? E, consequentemente, uma taxa de juros menor aí, a renda fixa, entre aspas, pagando menos, faz com que menos pessoas tenham interesse em deixar o dinheiro em títulos públicos, em dólar, por exemplo. Isso pode impactar o câmbio. Então, a gente vê aí o real em relação ao dólar e uma situação bastante interessante aqui, né? Claro que a gente não tem como prever o futuro, mas, historicamente, o dólar se valoriza em relação ao real. Então, se a gente pegar desde 1994, a paridade dólar-real era muito próxima de 1 para 1 e agora já está aí acima de 5, né? Então, com essa correção caindo, o dólar caindo abaixo de 6, parece ser algo interessante aí quando a gente olha numa perspectiva mais de longo prazo. E para vocês conseguirem visualizar aí como não foi o real exatamente que ganhou poder de compra aí em relação ao dólar, na verdade o real ganhou poder de compra em relação ao dólar, né? Ele se valorizou em relação ao dólar, melhor dizendo. Mas não foi exatamente o real que se valorizou, mas sim o dólar que se desvalorizou. E isso fica visível aqui porque, por exemplo, quando a gente olha o preço do ouro, do euro, o euro está acima de 6, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, dezembro de 2024, janeiro de 2025, o euro estava em 6 e alguma coisa, e agora está até em um patamar um pouco mais alto, 6,2. E o dólar aqui, então, ele chegou nessa máxima
de 6,1 em janeiro de 2025, em dezembro de 2024, e agora ele corrigiu. Então é o dólar que está corrigindo mundialmente e tem a ver aí com a política de taxa de juros dos Estados Unidos e tem a ver também com a rolagem da dívida dos Estados Unidos. Então a questão da desvalorização do dólar é um fenômeno global, não é um fenômeno apenas local aqui no Brasil. Não é que o real ficou mais forte, porque quando a gente compara o real com outras moedas, por exemplo, o euro, a gente vê que o euro não caiu abaixo de 6, certo? Bem pelo contrário, está em 6,2. Bom, então é isso. Lembrando que dólar mais barato também significa Bitcoin mais barato, aí se a gente estiver comparando com reais. Então é sempre interessante aí para quem quer acumular mais satoshis. A queda tanto do preço do Bitcoin quanto do dólar também, tudo isso acaba se tornando um cenário mais interessante. Lembrando que se a gente tiver aí uma valorização do Bitcoin e até mesmo do dólar, né, isso pode trazer o preço do Bitcoin para muito próximo de R$1 milhão. Se a gente ver uma renovação do ciclo de alta aí para o preço do Bitcoin, renovação do topo e talvez uma valorização do dólar também. Para fechar aqui, dar uma olhada em alguns indicadores também, como Mayer Multiple e outros indicadores que a gente olha, né, de Fear and Greed Index, o indicador de medo e ganância. Então estou atualizando aqui, Mayer Multiple em 1.1, então bastante interessante, abaixo da média de 1.3. Geralmente, para quem não acompanha aqui esse indicador, geralmente quanto mais esticado está o valor desse indicador, então quanto mais alto é esse valor, mais esticado costuma estar o preço do Bitcoin, porque o Mayer Multiple leva em consideração uma média móvel do Bitcoin. Então a gente vê aqui quando o Bitcoin estava em momentos de euforia, de supervalorização, o preço passava de 2, 3, 4 ou 5, enfim, dependendo do ciclo, né, a gente voltando para trás tem cada vez mais volatilidade. Então, ao que tudo indica, o preço não parece estar muito esticado aqui com o Mayer Multiple em 1.1, certo? Em relação ao Fear and Greed Index, o mercado já apresenta um pouquinho mais de medo agora, mais próximo do Fear, né, do medo, do que do Greed, da ganância. Então, interessante, lembrando, a gente teve momentos de medo aqui com o preço do Bitcoin em $20 mil, em $16 mil, voltando aqui para ciclos anteriores em $6 mil. Então, geralmente, quando a gente tem muito medo no mercado, considerando aí a repetição dos padrões de preço do Bitcoin, geralmente foram momentos interessantes de compra, porque significa que o preço provavelmente caiu bastante, o pessoal começa a ficar com medo, e é uma das coisas que vários investidores gostam de fazer aí no mercado financeiro, é comprar quando todo mundo está com medo, né? Então estamos um pouco mais próximos aí do medo para esse índice aqui do Fear and Greed Index. Quando a gente dá uma olhada em Bitcoin Rainbow Chart e outras linhas de tendência aqui, como o Long Term Power Law, a gente vê que o patamar de preço do Bitcoin está em locais bastante interessantes aqui. Por exemplo, o Bitcoin Rainbow Chart está entre a linha de compra e acumulação, certo? Então, entre 100 mil e 141 mil. E entraria na onda de hodl, ou seja, de acumulação, né, e não de compra, mas segundo, é claro, esse modelo, essas projeções e essas linhas aqui de tendência, então entraria no hodl aqui apenas em $270 mil. Então, ainda falta bastante aí para entrar na linha de hodl no Bitcoin Rainbow Chart, e aqui então está próximo de uma linha mediana aqui de preço, então $114 mil, uma linha mediana de preço aqui para essa linha média de tendência do Bitcoin Long Term Power Law seria em 130 e alguma coisa mil, então abaixo dessa linha de tendência. Interessante, novamente, geralmente quando a gente vê aqui, pelo menos historicamente, né, o preço do Bitcoin em laranja chegando próximo dessa linha vermelha, ele costuma subir depois de um tempo, né? Seria o final aí de um momento de baixa. A gente viu isso acontecendo aqui em 2022, com o preço do Bitcoin ali em 15, 16 mil dólares, e aqui estamos em um momento onde o preço está se valorizando, mas ainda abaixo dessa linha verde. A gente pode ver, a gente espera ver talvez renovações de topo, mas lembrando, a gente não tem como prever o futuro porque essas tendências podem ser quebradas. Tudo que a gente pode observar é que historicamente a tendência é que o preço do Bitcoin, depois que ele começa esse período de alta, acaba cruzando essa linha verde e alcançando topos acima dessa linha verde, essa linha média de tendência, que atualmente está em 130 e poucos mil. Então colocaria ali um topo para o Bitcoin, repetindo aí padrões anteriores, ali talvez entre os 200 mil
por aí, né? Então é interessante ver esses indicadores aqui para o preço do Bitcoin, que permanece nos 114 mil dólares, então é interessante, talvez mais um tempinho para quem quer acumular mais alguns satoshis. Vamos ver para onde o preço do Bitcoin pode ir aí nas próximas semanas. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram aqui dessa análise que a gente faz de tempos em tempos aí com uma certa frequência no canal, deixe o like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade na seção dos comentários e considere fazer parte da área de membros aqui no canal e possibilitar vídeos mais frequentes e com maior qualidade. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.